Oi, gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo. O like de vocês é o pagamento da artesã. No final do ano, eu pedi que vocês colocassem nos comentários sugestões de peças para esse ano de 2023. E pelo menos umas três inscritas pediram o puxa-saco de vestidinho. Eu já fiz aqui de vestidinho, acho que foi o batimão. O puxa-saco eu não tinha feito ainda. E é isso que nós vamos fazer hoje, tá? Ó, o puxa-saco de vestidinho. Olha que gracinha, gente. Ó, aqui tem a golinha. Ó, ele fica muito bonitinho. As medidas estão exatas. O que você fizer aí vai ficar igual o meu aqui, tá? As medidas estão bem exatas. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Não pula o vídeo. Na colocação de viés tem uma dica bem legal. Eu espero que vocês assistam e que ela venha valer para a vida toda de vocês. Nunca mais vocês vão ficar com medo de viés, tá? Então é assim, gente. Espero que vocês façam. Façam, meninas, façam para vocês. Façam para dar de presente. Façam para vender. Ó, durante o vídeo, vocês vão ouvir trovoada, relâmpago. Vocês estão notando que a imagem está um pouco escura. É que de repente fechou o tempo, tá caindo, é um temporal aqui em casa, tá? Então eu sinto muito se a qualidade da imagem não ficar muito legal, mas a qualidade do passo a passo, essa eu a garanto. Então fiquem comigo, vamos assistir o vídeo, espero que seja de grande valia para vocês. É isso? Vamos trabalhar, vamos começar pelo corpo do puxa-saco, tá? E depois nós vamos partir para organizar a parte do vestidinho, tá? Então assim, para fazer o corpo do puxa-saco, nós vamos precisar de 2 tecidos de 40 por 35. 40 de comprimento, 35 de largura, beleza? Se você quiser fazer um puxa-saco maior, você vai aumentar no comprimento, na largura, sempre o mesmo. Mas esse aqui é o tamanho ideal. Nós vamos precisar também de uma tira de tecido, e essa tira, gente, ela vai ser para fazer a ornamentação, tá? Para fazer uma graça na parte de baixo do puxa-saco. Essa tira, ela vai ter 15 por 40 por 35. 15 por 35. Sendo que eu cortei, em vez de cortar com 35, eu cortei ela com 36. Só para dar uma margenzinha de erro na hora a gente corta o excesso, tá? E nós vamos precisar também de um viés. O viés eu estou utilizando o viés branco, porque aqui tem detalhezinhos brancos. Eu quero que já vai ter esse tecido estampado, já vai ter o vestidinho estampado. Então, os aviamentos eu vou usar branquinho, tá? Eu estou utilizando aqui o viés fino, mas eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês, o viés largo. Ó, vocês também podem usar esse aqui, que normalmente a gente utiliza. Eu vou usar o fininho porque eu quero bem delicadinho, tá? E eu só tenho o do branco também, como eu quero fazer branco, eu vou utilizar ele que, assim, eu vou utilizar aqui, ó, eu vou utilizar a cianinha branca, tá? Então é assim,
vamos começar a fazer a nossa parte do corpo do puxa-saco. Uma dessas partes aqui, eu vou reservar, que é a parte de trás. A parte de trás, eu não vou fazer nenhuma abertura. Por quê, Glace? Ah, não vou fazer abertura na parte de trás, porque quando a gente coloca o saco, geralmente as pessoas fazem abertura atrás. Aí é ruim, que você tem que tirar. É mais prático quando a abertura está toda na frente, tá? Mas isso é opcional. Se você quiser fazer a abertura de enfiar o saquinho, onde a gente enfia o saquinho atrás, você vai fazer na outra, tá? Aqui eu vou fazer tudo na frente. Então é assim, nós vamos, ó, dobrar aqui, passar e vincar, para saber o meio, tá? Esse meio aqui, na parte de cima, na dobra, deixa eu virar para cá para vocês verem a dobra. Aqui é a dobra do tecido. Da dobra para baixo, nós vamos marcar 11 centímetros, tá? Ó, marquei 11 centímetros. Na parte de baixo, da dobra também, para cima eu vou marcar, ó, da dobra para cima eu vou marcar 4 centímetros. Agora, da dobra para o lado, eu vou marcar 3 centímetros. Aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou arredondar para cá. Vai ficar isso aqui. Nós vamos recortar, tá? Essa partezinha aqui. A parte de cima, ó, aqui tá os 11 centímetros. Eu vou cortar até o 11 centímetros. Fazer esse corte aqui. Pronto. Então, a parte da frente vai ficar assim. Tá? Nós vamos pegar o nosso viés. Eu já falei, eu tô utilizando aqui o viés fino. Aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou dobrar ele, tá? É a forma melhorzinha, mais fácil de colocar para quem tem dificuldade. É claro que você vai colocar o seu viés do jeitinho que você costuma colocar aí. Se você não tem prática em viés, esse jeito é a melhor forma. Você vai dobrar ele ao meio. Eu gosto de passar no ferro, que aí fica bem direitinho. Aí eu vou vir fazendo isso aqui, ó, gente. Eu vou vir adequando ele aqui, ó. Nessa parte aqui de cima, eu vou encostar aqui, ó. Deixa um pedacinho sobrando e passar uma costurazinha em toda a volta. O viés, quando ele é assim industrial, ele adequa bem em curvas, então, sem problemas. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Tá? Adequando aqui. Vou lá na máquina fazer isso. Ah, outra coisa que eu esqueci, nós vamos fazer agora. Ó, botei ele aqui, dobrado. O outro eu vou dobrar também, da mesma forma. No meio, ó. Dobrar e vincar no meio. A parte de trás e a parte das costas, da frente, tá? Frente e costa, mesma coisa. Nós vamos colocar aqui, ó. Ó, vinco com vinco direitinho. Os dois tecidinhos. Essa parte aqui é a parte de baixo. Deixa eu virar assim para vocês verem. É a parte de baixo. Ó, essa parte aqui é a parte de baixo, tá? Nessa parte de baixo, vocês vão fazer um arredondado. Vocês podem pegar um prato, vocês podem pegar qualquer coisa. É só um arredondadozinho, tá? Não tira
muita coisa não, só arredondar aqui. Por que arredondar? Eu acho que fica o formato mais bonitinho e depois quando for botar o viés, fica mais fácil também, tá? Formas arredondadas, não vai precisar fazer o canto mitralha. Então, aí nós vamos arredondar aqui. Você fazendo assim os dois, um do lado do outro, um em cima do outro, o que que vai acontecer? Eles vão ficar do mesmo tamanho, tá? Então, aqui tá a parte da frente, arredondadazinha. Aqui tá a parte de trás, também arredondada no mesmo formato. Vamos reservar essa parte aqui. Vamos lá para a máquina. Vamos colocar o viés aqui na beiradinha. Vamos colocar o viés aqui, tá? Vai, dobra aqui, vai fazer todo esse contornozinho aqui. Se você sentir dificuldade, você pode até fazer, ó, aqui embaixo, fazer uma espécie de gota e cortar, como se estivesse mais abertinho. E corta. Deixa eu mostrar, já vou mostrar a vocês. Não tem uma norma não, tá? Pode ser retinho, pode fazer esse sistema aqui para ficar mais abertinho. Contanto que vocês centralizem. Ó, tá vendo aqui? Ó, pouquinha coisa. Aí tá, vamos fazer isso. Aí vamos aproveitar que a gente vai para a máquina. Nós vamos organizar esse tecido aqui também, que é o tecido que vai ficar aqui em cima. Então, o que que nós vamos fazer nesse tecido, gente? Nós vamos, ó, pegar a cianinha branca. Nós vamos colocar na parte de cima e na parte de baixo, ela aqui, ó. Ela vai vir encostadinha, ó. Ela vai vir aqui encostadinha e nós vamos costurar o meio dela, tá? Encostadinha do tecido e nós vamos passar uma costura no meio. A mesma coisa aqui, nós vamos fazer do outro lado. Partezinha da frente, aonde coloca o saco, e aqui a parte de baixo onde você vai tirar os saquinhos, tá? Tá feita. Você pode ver que não é difícil colocar o viés assim. E tá aqui também pronta aquela parte que eu falei, ó, a costura. Como é que fica? No meio, não sei se dá pra ver porque é linha branca na cianinha branca, né? Mas fica no meio da cianinha. Aí agora nós vamos fazer o quê? Para ele ficar com detalhe bem delicado, nós vamos virar, ó, a cianinha tá assim, nós vamos dobrar essa parte aqui. Então a metade vai ficar para fora, tá? Nós vamos fazer isso nela, passar, vincar direitinho. E ao passar, toma cuidado, porque toda cianinha tem uma porcentagem grande de sintético, tá? Então, o que acontece? Se você passar com ferro quente nela, ela pode danificar, tá? Então, passa com ferro mais na parte do tecido do que da cianinha. Desse jeitinho aqui, tá? Aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar aqui no meio essa faixa, tá? Nós vamos estabilizar com alfinete, fazer uma costura aqui e aqui, e aqui nós vamos cortar o excesso. Aí nós vamos passar uma costura aqui, a costura tem que ser na beiradinha onde está o tecido, não é em cima da cianinha não,
tá? E aqui também. E vamos cortar aqui. Isso feito, nós vamos pegar a parte de trás com o avesso para cima. Vamos pegar essa partezinha aqui, ó, com a frente para cima, ou seja, avesso com avesso. Ó, vocês vão adequar aqui certinho, alfinetar e costurar toda a volta. Quando eu digo toda a volta, é costurar daqui, aqui na beiradinha, aqui, juntando isso aqui, ó, no meio, toda a volta com retrocesso no início e retrocesso já costuradinho, ó, gente, tá? Ele tá todo costurado aqui em cima e aqui do lado. Vocês podem ver que, ó, eu costurei um pezinho de máquina. Um pé de máquina é uma unidade de margem de costura. É onde está a costura aqui, para cima corresponde um pé de máquina. Se você quiser aprender a fazer um pé de máquina, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de pé de máquina. Você vai saber tudo sobre pé de máquina, os 3 pés de máquinas que eu mais utilizo na costura criativa, como fazer, como colocar o tecido para você fazer um pezinho de máquina direitinho, tudo direitinho, tá? Como comprar o pé de máquina, tudo. Eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Então aqui tem a margem de um pé de máquina. O que que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu vou diminuir esse espaço. Ó como é que a costura tá na beiradinha. Então o que que eu vou fazer? Eu vou cortar, porque para colocar, principalmente o meu viés que é pequeno, para colocar esse meu viés com segurança, direitinho, eu vou cortar rente à costura, tá? E vai ficar assim, todo cortadinho, nivelado, bonitinho, tá? Ah, então é assim, gente. Nós vamos colocar aqui o nosso viés. Eu vou colocar da mesma forma que eu coloquei. Você vai encaixar aqui, ó. Eu dobrei, passei, porque você passando ele vinca direitinho. Você vai encaixando e passando uma costura aqui, na beiradinha. Ah, Glácia, mesmo assim eu tenho dificuldade. Então, você vai fazer o seguinte, deixa eu mostrar a vocês. Se vocês tiverem esses clipezinhos, você pode ir, ó, estabilizando os clipes. Tendo a certeza que o outro lado também tá preso, tá? Ah, não tem esse clipe. Cola de tecido, gente, ó. A cola de tecido, eu vou fazer esse aqui com cola de tecido para vocês verem, tá? A cola de tecido é o seguinte, ela é feita justamente para colar o tecido, correto? Então, ela é ótima para isso. Ela tem um biquinho aplicador. Então, você vai abrir esse viés que você já vincou, vai passar aqui, ó, uma camadinha, vai encaixar ele aqui onde você quer. E passar. Ele vai ficar grudadinho aqui, ó, tá? E isso a gente vai fazer em toda a volta. Isso você vai fazendo em toda a volta dele até aqui, tá? Você vai ver que vai ficar coladinho direitinho de um lado e de outro, certinho. Aí o que que nós vamos fazer? Depois disso colado, nós vamos vir batendo uma costura aqui, ó, nessa beirada. Fica muito mais fácil. Aqui, ó, gente, já prontinha a nossa peça, tá? O corpo já tá pronto. Vou cortar aqui só os excessos. Vocês viram, então, que eu não coloquei viés aqui em cima, porque essa parte vai ficar embutida
no corpete do vestidinho, tá? E a nossa frente certinha, a nossa traseira também certinha, beleza? Vamos reservar essa parte e agora nós vamos fazer a parte de cima do vestidinho, tá? O corpete do vestidinho. Para fazer esse corpete do vestidinho, nós vamos precisar, para fazer a base dele, ó, 2 tecidos de 17 por 32, tá? 2 tecidinhos. Um tecido, você pode, um tecido vai ser a frente e outro vai ser as costas. Você pode fazer com tecido liso, um tecido mais barato, que vai ser o forro. Eu vou fazer com o mesmo tecido, beleza? Então, você vai precisar desses 2 tecidos. Você vai precisar de bordado inglês. E depois a gente vai medir, eu vou falar para vocês a quantidade do bordado inglês que nós vamos precisar. E nós vamos precisar também de 2 tiras para fazer o acabamento, de 2 tiras de tecido de 32 por 3, ou seja, vai ter 3 centímetros assim, e na largura e no comprimento vai ter o mesmo comprimento do corpo, tá? Porque isso aqui a gente vai transformar ele em um debrum. O que é um debrum? O debrum, diferente do viés, o viés ele é feito enviesado, então ele se adequa às curvas e ele é cortado com tecido enviesado. Ele é meio que elástico, né? Ele tem uma elasticidade. O debrum, ele é cortado no fio reto. Ele é mais fácil, é aquela tira de tecido. O que nós vamos fazer nesse debrumzinho aqui? Nós vamos cortar ele, separar. A primeira coisa que nós vamos fazer é preparar essa base aqui. Para preparar essa base, nós vamos colocar aqui, ó, frente com frente, tá? Uma em cima da outra, frente com frente. Vamos passar assim dobrado. Eu vou fazer isso em uma para mostrar para vocês que fica melhor. Depois a gente vai juntar a outra, tá? Ó, eu vou passar aqui. Dobra e passa e vinca, tá? Nesse meio aqui. Depois dobra assim. Também passa e vinca esse meio aqui. Ó. Então, aqui, ó, aqui você vai ver que vai ter esse vinco e esse aqui, e aqui é o meio do nosso tecidinho. Então, é assim. Nós vamos precisar de um moldezinho para fazer a cavazinha da gola. Nós vamos pegar aqui um papel de 6 por 6 centímetros, tá? Ó, 6 por 6 centímetros. Vamos dobrar ele ao meio. E vamos fazer uma arredondada aqui, ó, gente. A partir da dobra, nós vamos vir arredondando para ele encostar aqui, ó, no cantinho. Tá? Deixa eu fazer aqui a caneta que fica melhor para vocês verem, ó. Aí nós vamos cortar. Ó, cortei aqui. Aqui, ó, eu achei que ficou muito pontudo. Se você quiser fazer assim, ok também. Mas eu vou arredondar esse cantinho aqui. Eu quero mais arredondado, tá? Esse daqui é o molde. Então, nós vamos botar ele aqui no meio, nesse vinco aqui do meio. E o vinco dele vai ficar em cima do vinco, esse vinco aqui. Então, nós vamos centralizar esse nosso molde. Ó, aqui. Tá? Então, ele tá aqui nesse vinco do meio e tá em cima, vinco com vinco aqui.
Aí agora nós vamos riscar. Aqui eu tô riscando com o lápis B2, mas vocês podem riscar com a caneta que apaga, do jeitinho que vocês quiserem fazer aí. Pronto. Aqui já tá riscado a nossa gola, né? Aí agora nós vamos colocar aqui, em cima do outro tecido. O detalhe muito importante, se o seu tecido tem um desenho e esse desenho tem uma direção, é claro que essa partezinha aqui, ó, do desenho, da gola, os desenhos têm que estar de pé, nessa partezinha aqui, tá? Senão o desenho vai ficar de cabeça para baixo. É só esse cuidado que vocês vão ter nessa hora aqui. Aí, ó, acerta direitinho, vê se ele tá todo certinho, bonitinho, para ficar no meio certo. Nós vamos precisar também de um elozinho, que é aquele elo que a gente vai pendurar. Eu vou fazer com fita, tá? Ó, vocês podem fazer com o próprio viés, ó, ele tá dobrado aqui, ó, passar uma costura, fazer isso, tá? Vocês podem fazer com a fita. Eu vou fazer com a fita que eu tenho aqui, que é uma fita branca. Mas vocês podem fazer com o material que vocês tiverem aí. Eu vou fazer com 15 centímetros. Ó, marquei 15 centímetros aqui e corto, tá? Aí nós vamos fazer isso aqui, ó, o elozinho. Esse elozinho, nós vamos alfinetar aqui, porque nós vamos costurar. Deixa eu alfinetar primeiro. Esse nosso elozinho aqui, ele vai vir, tá vendo aqui o risco? Abrir um pouquinho para vocês verem, ó. Aqui tá o risco, a parte plana da gola, a parte de cima da gola. Ele vai vir aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar ele e vou encostar ele aqui, ó. Ele vai ficar no meio. Tá vendo? Aqui. Ó, ele tá aqui, no meio do vinco. Ó, ele tá aqui no meiozinho do vinco, com a pontinha pra dentro. Então, nós vamos alfinetar essa parte aqui. Tá? Tá aqui, ó. Vendo aqui? Tá aqui, ó, no meio do vinco. Nós vamos lá pra máquina, vamos fazer uma costura em cima desse risquinho aqui, tá? Ponto reto bem pequenininho. Depois disso aqui, já costurado, ó, nós vamos recortar aqui por dentro, rente à costura, tá? Eu vou dar um piquezinho aqui para poder abrir, né, o tecido, vou cortar os dois tecidos. Essa técnica, gente, é a técnica da janelinha, que eu já ensinei aqui, tá, no canal. Tá aqui, desse jeitinho aqui. Aqui, se você não conseguir cortar bem rente, dá piques, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar esse tecido por aqui, pelo buraco, pela janelinha. Olha, gente, vai ficar assim. Aqui, nós vamos fazer isso aqui porque, ó, o nosso vestidinho é desse jeito aqui, ó, tá? Deixa eu até passar e vincar aqui esse meio. Aqui é como se fosse o ombrinho. Desse jeitinho aqui, tá? Ó. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui um bordado inglês. Então, você vai abrir... Primeiro, você vai abrir aqui
essa partezinha aqui, ela vai ter que ficar pra cá. Então, nós vamos fazer um pesponto em toda a volta. Se você tiver um ponto decorativo, você pode utilizar, tá? Vai fazer um pontinho aqui em toda a volta, rebatendo essa costurinha, então vai ficar automaticamente isso aqui assim, pra cá, tá? Que é onde ele tem que ficar mesmo. Depois disso feito, nós vamos marcar assim, ó. Ó, dessa beirada pra cá, marcar 7 centímetros. Fazer um pontinho aqui. Daqui pra lá, também 7 centímetros. A mesma coisa desse outro lado aqui, ó, gente. Eu não sei se dá pra vocês verem, eu fiz um pontinho decorativo, tá? Mas como eu fiz com linha branca, não sei se dá pra vocês observarem. Costurei aqui toda a volta pra estabilizar essa parte aqui. Lembra que eu marquei 7 pra cá e 7 pra cá centímetros? É pra colocar aqui o babado. Esse babado, você vai fazer do jeitinho que você faz aí na sua casa. Eu fiz ele a máquina, costura reta, ponto largo a máquina. Aí você vai fazer assim, ó, você não dá o arremate não, deixa ela solta, a linha solta. Aí você vai pegar aqui a linha de baixo, são 2 linhas aqui, né, do lado. Você vai pegar a linhazinha de baixo. Deixa eu separar aqui com alfinetes, que eu não enxergo, gente, me perdoa. Se vocês escutarem barulhos de trovoadas, é porque aqui o tempo fechou de um jeito que vai cair uma chuva muito grande, tá? Então, abstrai do barulho, nós já estamos terminando, ó. São 2 linhas, você vai pegar a de baixo e vai puxando ela. Conforme você puxar, o tecidinho vai ficando, ó, aqui vai ficar franzidinho. E nós vamos franzir ele até que ele fique desse tamanhozinho aqui que a gente quer, tá? Aí, ó, ele vai ficar assim, do tamanho, ó, daqui até aqui, que é a outra partezinha, tá? Do tamanhinho. Deixa eu abrir mais aqui pra vocês verem, ó, tá? Ele franzidinho assim. Você vai colocar ele aqui, ó, a frente pra baixo, tá? Então, é frente com frente. Vamos alfinetar aqui, ó. Você vai alfinetar aqui direitinho. Tá? Aí aqui nós vamos fazer uma costura. Pode ser uma costura de proteção para tirar os alfinetes. Uma costura na beiradinha. A mesma coisa nós vamos fazer desse lado. Tá aqui, ó, já costurei na beiradinha. Agora nós vamos pegar aquele tecido, lembra que nós fizemos aquele tecido de 3 centímetros? Nós vamos colocar ele aqui, ó, em cima, frente com frente, estabilizar, ó, estabilizou. Vamos vir aqui com retrocesso no início e no final, um pezinho de máquina, dos 2 lados, vai ficar assim. Isso aqui nós vamos puxar para lá. Essa tira de tecido, ela é só um acabamento. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos puxar ela para cá, passar, vincar direitinho. Aqui, ó, dobrou. Desse jeitinho aqui, tá? E aqui, nós vamos passar uma costura. A frente vai ficar assim, ó, tá? Nós vamos rebater essa costura aqui. Pode ser com o mesmo ponto decorativo ou não, beleza? Vamos fazer essa costura aqui bonitinha, vai ficar desse jeitinho aqui. A mesma coisa nós vamos fazer desse outro lado aqui. E vai ficar assim, ó, gente. Eu fiz aquele pontinho decorativo que eu fiz na gola, tá? Ele vai ficar desse jeitinho aqui. Olha como é que... Aqui já fica bonitinho, ó. Olha que gracinha esse vestidinho. Então, é assim. Aqui é a parte da frente, onde tem a golinha. Eu fiz o quê? Eu peguei uma cianinha
e eu fiz uma costura, ela rente ao tecido e uma costura no meio, a mesma coisa que eu fiz na parte do corpo, tá? E ó, agora nós vamos virar ela pra cá. Porque assim é o acabamento da frente, nós utilizando os mesmos elementos que nós utilizamos, tá? No corpo, né, do vestidinho. Eu não vou fazer ainda a costurazinha daqui, porque não vou rebater essa costura aqui, depois nós vamos costurar ela no corpo, né, do puxa-saco. Então é assim, gente, nós vamos dobrar aqui e aqui vai ser encaixada essa parte aqui do puxa-saco, tá? Essa parte vai ser encaixada aqui. Você pode fazer isso fazendo pregas até ele ficar do tamanho, tá? Fazendo pregas de um lado e de outro. Você pode costurar na máquina e vir franzindo. Eu vou mostrar aqui uma outra forma de fazer o franzido para você que não consegue fazer na máquina. Você vai pegar uma linha com uma linha forte, aqui eu estou usando a linha 10, que é a linha de pipa. E nós vamos fazer um alinhavo pequeno aqui, tá? Eu só vou fazer o alinhavo onde não tem o viés, porque o viés é um lugar difícil de você franzir. Então, nós vamos franzir a parte sem o viés. Tá? Nós vamos fazer nessa beiradinha aqui, esse alinhavo, desse jeitinho aqui, tá? Aí aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos puxar o fio e ele vai franzir, tá? E nós queremos essa partezinha aqui, ó, vai ficar assim, né? Então nós vamos franzir até ele ficar do tamanho certinho aqui, beleza? O que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar aqui, ó, aqui é a parte da gola, tá? A parte de trás, a parte onde tem o cabinho. Nós vamos dobrar essa parte aqui. Ó, vamos dar um piquezinho para saber onde é o meio, para poder centralizar, tá? Ó, eu dei um piquezinho aqui, ó. Frente para cima, frente também para cima. Beleza? Aí você vai colocar aqui, ó, o meio da sua... Aqui nesse meiozinho aqui, ó, você vai estabilizar, vai botar meio com meio, estabilizar com alfinete. Aqui, você vai botar aqui, ó. Aí você não precisa, bota um pouquinho antes, tá? Ó, aqui, um pouquinho antes e também estabiliza com alfinete. Desse outro lado aqui a mesma coisa, um pouquinho antes. Aí agora você vai puxar, ó, de um lado e de outro a linha e fazer o seu franzido, tá? Fez o franzido, ok. Aí você vai, ó, alfinetar direitinho. Vamos lá na máquina e vamos fazer uma costura aqui, ó, de um pezinho de máquina, bem bonitinho. Olha aqui, gente, tá costuradinho aqui, tá? Então tá assim, ó. Aí o que nós vamos fazer aqui, meus amores? Nós vamos, ó, puxar de lá de trás a nossa parte do vestidinho, né? A parte de trás do vestidinho. E nós vamos estabilizar ela aqui. Aí você vai alfinetar e fazer uma costura, olha, gente, uma costura aqui na beiradinha, tá? Aqui e aqui. E se você quiser, pode até costurar aqui também para firmar o ombrinho, tá, gente? Tá? Prontinho o nosso
puxa-saco de vestidinho. Esse puxa-saco fica muito bonitinho. Então, aqui é onde você vai enfiar as suas sacolas plásticas. E aqui, ó, é onde você vai tirar elas, tá? Essa aula foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Olha o passo a passo com carinho que você vai conseguir fazer, mesmo sendo iniciante, tá? Um beijo, um queijo, fiquem com Deus, muita prosperidade para o lar de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.